Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais? Não me levem a mal, por favor, e não é por bairrismo, é que o nosso discurso, o discurso dos políticos, anda muito pouco confiável para o nosso povo. Então, eu estou procurando substituir ideias por, quando posso, dar exemplos. Hoje, 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão no Ceará, que todo mundo sabe é um dos estados mais pobres do país. A minha cidade de Sobral, que é encravada no miolo do semiárido do Nordeste, que é o endereço da maior volume de miséria do país, tem o melhor IDEB do país e já alcança indicadores que seriam propostos para o Brasil para os anos de 2020 ou 2025, 2030. De maneira que eu tenho muita comoção, porque eu tenho orgulho de ser vinculado às pessoas, às equipes, aos imensos quadros do magistério público do Ceará que produziram essa proeza. É com esta compreensão que eu, se um dia tiver a honra de servir a essa grande nação como seu presidente, eu pretendo atuar. Quero apenas ser muito sério, porque não é justo com quem está tanto sofrido como o nosso povo, que a gente ainda os alimente com promessas falsas e mentirosas. O Brasil precisa se livrar da tal emenda 95 que estabelou os gastos pelos próximos 20 anos. E isto não se fará sem uma ampla mobilização, por isso é que eu preciso estar consigo de 15 em 15 dias nos 6 primeiros meses, porque o baronato quer tabelar todos os outros gastos para deixar livre o mais selvagem e antissocial dos gastos, que leva já metade do orçamento brasileiro, que é juro e rolagem de dívida. E eu não pretendo fazer nenhuma irresponsabilidade com isso. Mas esse conjunto de propostas muito austeras que o Brasil precisa praticar é para dar substância a um compromisso. Nós precisamos fazer uma revolução na educação brasileira em 2 rumos. Um rumo é o mais complexo. Nós precisamos trocar a escola do decoreba, em que a gente ensina um pouquinho raso de tudo para a nossa criançada e não dá a ela uma escola que a retenha. Em tempos de Google, isso não segurará uma criança, um adolescente na escola. Nós precisamos trocar esse paradigma pedagógico, e isso impõe todo um retreinamento do magistério, um estímulo mais generoso a esses que fazem a construção da inteligência nacional brasileira. E as ciências modernas, as neurociências modernas, descobriram, e isso é inadiável que a gente torne prático, que as capacitações cognitivas, ou seja, as vocações da nossa criança, elas se formam aos 3 primeiros anos de idade. De maneira que, se nós não acudirmos o filho do pobre com alimentação, assistência médico-odontológica na primeira infância, nós já estamos condenando esse filho do pobre a uma competição absolutamente selvagem e desigual para ele em todas as etapas da vida. E nisso, não duvidemos, por mais que não seja a nossa intenção, nós estamos produzindo o exército de reserva para o narcotráfico, para as facções criminosas que campeiam impunemente pelo Brasil afora, ante a absoluta desmoralização do Estado de Direito Democrático. Para isso é necessário que, de fato, nós nos unamos. A operação deve ser dos municípios, mas a outra grande tarefa é, dizendo de onde vem o dinheiro, resolver a equação de subfinanciamento, que é dramaticamente verdadeira, especialmente na educação brasileira. Obrigado. No final da linha, resume-se em recurso. Você sabe como está a finança da União. Não quero chegar lá, porventura fugir dos senhores e das senhoras. Longe disso.
Eu lembro no passado, quando nós definimos o salário mínimo aqui, tinha romaria de prefeito pedindo, pelo amor de Deus, para que não se acolhesse emendas para aumentar R$1 que seja a mais o salário mínimo, tendo em vista as suas finanças municipais. Vou fazer uma conta, vai demorar um pouquinho, uma conta rápida. Para atendermos 3 milhões de crianças em creche no Brasil, por baixo seriam 50 bilhões de reais. Eu pergunto, da onde vem esse recurso? Agora, qual o objetivo final da educação? É atender a economia, é formar um bom profissional. Quem dos senhores não recebe muitas vezes pedido de emprego? E lamentavelmente a pessoa que pede não tem uma qualificação mínima para ocupar um cargo. E se é que se tem um espaço aberto em algum lugar. Questão da educação. Andei na Ásia, fui em Israel, ver como funciona essa questão lá. Qual a diferença do aprendizado daquela garotada e da nossa? Tem que ter recurso, sim. Mas uma reforma mais importante do que uma possível do Fundeb seria a questão curricular. Não podemos continuar no vexame do exame do PISA, onde a garotada de 15 anos de idade, 70% não sabe fazer uma regra de 3. Ou 70% também não sabe uma interpretação de texto. E tem seríssima dificuldade para resolver questões voltadas à ciência. Essa é a grande reforma que nós precisamos. Os senhores podem ver, com todo o respeito que eu tenho aos professores, em grande parte são excepcionais, maravilhosos, mas as escolas que têm dado certo, no Amazonas e Goiás, e agora Roraima, são aquelas militarizadas pela Polícia Militar. É uma realidade, porque se tem hierarquia, se tem disciplina, e se tem um conteúdo à parte, que faz com que, nos vestibulares, percentualmente, os maiores números de aprovados vêm dessas escolas. Então, se nós apenas procurarmos o executivo para pedir recurso, que é justo, mas aceitar um sim apenas, não vai dar certo, não é para os municípios e nem para o presidente. Não vai dar certo para o Brasil. Temos, como disse, tenho dito nas minhas andanças por aí, nós não podemos continuar apenas exportando commodities. Temos que agregar valor no tocante a isso. A questão do turismo, a questão de que temos que fazer comércio com o mundo todo e não continuar fazendo comércio com viés ideológico. O último governo levou mais de um ano e não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. Nós temos também, quando estive na Coreia do Sul, a dificuldade de mandar carne para lá. Quando eu falo isso, os problemas estão interligados. Se entrar dinheiro em caixa, tem como se realmente prometer e cumprir uma promessa. Eu não quero assumir compromisso e depois fugir dos senhores. Não tem dinheiro. Se tiver, me diga onde está. E daí eu mudarei meu discurso. Então o que nós precisamos? Quando me disseram há pouco tempo, deputado, como é que o senhor vai ser presidente, se eleger sem mentir? O que lamentavelmente é uma verdade. No nosso meio político, a mentira, lamentavelmente, não são todos, mas faz parte. Eu falei, se é para mentir, eu não chegarei. Esse é o meu propósito. E tenho certeza, confio em vocês e juntos poderemos sim, com realidade, com verdade, mudar o destino do nosso Brasil. Vamos.